Agora nós vamos a Paris com a nossa Sônia Blota nos trazendo as novidades de lá. Muito bom dia, Sônia. Tudo bom, Cláudio? Um ótimo dia para você, para o Pedro, para o Sabino, para todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E o presidente Lula encerrou hoje a visita à cúpula da CELAC com a União Europeia, reunião de 2 dias aí entre a América Latina, Caribe e Bloco Europeu, e conversou hoje com jornalistas antes de partir para o Cabo Verde, que é a parada estratégica do voo de volta para Brasília. E entre os assuntos abordados, o tão comentado impasse entre o acordo do Mercosul e da União Europeia. Vamos ouvir esse trecho. A Europa tinha feito uma carta agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que 2 parceiros estratégicos não discutem com ameaças. Você pega um país como a França é muito ciosa da proteção dos seus produtos agrícolas, da sua pequena e média agricultura, do seu frango, da sua verdura, do seu queijo, do seu leite, do seu vinho, sabe? Então, da mesma forma que a França tem essa primazia de defender a unhas e dentes o seu patrimônio produtivo, nós temos o interesse de defender o nosso. E ainda falando de Europa, o presidente comentou sobre a guinada à direita que vive o continente em sua política. Lula foi bem diplomático. Quero cumprimentar o presidente Pedro Sánchez, presidente pro-tempore do Conselho da União Europeia, por meio de quem cumprimento os chefes de Estado e de Governo e delegações de todos os países da União Europeia aqui presentes. Quero cumprimentar o companheiro Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, presidente... Então, essa sonora foi essa que vocês acabaram de ouvir, foi a da abertura que ele fez da CELAC. Agora sim a gente vai colocar o trecho da coletiva. Lula viajou à Colômbia com o objetivo de parcerias com os países que abrigam a floresta amazônica. A união destas nações faz parte da estratégia do presidente para que o Brasil lidere a agenda. Bom, a gente estava com um probleminha técnico, daqui a pouco a gente volta com esses trechos da coletiva do presidente Lula, que falou com os jornalistas hoje e abordou vários assuntos. Olha, gente, falando agora um comentário com vocês. Desde que o governo Lula 3 começou, no dia 1º de janeiro, essa foi a postura mais clara do presidente Lula, foi a melhor postura que ele adotou internacionalmente. Ele foi pelo caminho da conversa e não por arroubos de paixão ideológica. Ele falou como estadista, e é assim que deve ser. Se ele tem a pretensão de se tornar a grande voz da América Latina no mundo, a atitude correta é essa, o tom é esse. Em primeiro lugar, ele deixou clara a soberania brasileira da Amazônia e defendeu o Mercosul diante de ameaças da Europa na carta agregada ao acordo com a União Europeia, que prevê punições. Punições para quem, gente? Hoje, eu arrisco a dizer para vocês que a Europa precisa muito mais do Mercosul do que o contrário. Tem uma China que está simplesmente interessada e muito interessada na América do Sul e também com muito dinheiro. Um outro ponto que eu destaco da presença do Brasil na CELAC é que o Lula amenizou o tom ao falar da Venezuela e de Nicolás Maduro. Lula participou ativamente num debate que discutiu a crise democrática na Venezuela e o cenário para as eleições de 2024 no país. E a própria França, que organizou o encontro com o Brasil, avaliou que a presença do Lula mudou a dinâmica do debate com mais peso para chegar a uma solução. Solução para a democracia naquele país não é apoio a uma ditadura. Anteriormente, Lula havia relativizado o conceito de democracia e que o regime venezuelano era uma questão de interpretação. Um erro. A Venezuela é uma ditadura. São 5 milhões de venezuelanos que abandonaram o país. Mas nessa cúpula, o presidente Lula demonstrou que voltou atrás nessas narrativas graves, se portou como um líder conciliador e isso é uma mudança importante na postura do governo brasileiro. Que siga assim.
Agora nós vamos saber os destaques de Marco Antônio